Beleza, pessoal? Dando sequência então aí à crise de 2008, alguns impactos dela, né, dentro desse tópico de economia internacional, vamos falar um pouquinho então dos impactos da crise de 2008, da crise americana na Europa. Como eu já tinha afirmado na aula anterior, no vídeo anterior, né, essa crise americana não ficou restrita aos Estados Unidos. Em função de toda aquela cadeia de pagamento, da cadeia de crédito envolvendo instituições financeiras, né, de outros países também, fez com que a crise acabasse afetando outros países e principalmente, né, a Europa, né, já que aí toda uma importância, né, da economia europeia dentro da economia mundial. Então, a crise vai impactar na Europa principalmente aqueles países que dependiam mais de empréstimos financeiros para o ajuste das suas contas públicas, né? Então, vai afetar o que os jornais e a imprensa chamam de PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Inclusive o termo, né, um tanto quanto ambíguo, PIG, né, porque o porco faz sujeira também, né? Então são esses países que mascaravam suas contas públicas, né, que tinham problemas de ajuste fiscal, problemas de contas públicas, e que para sanar essas contas que não fechavam, pediam empréstimos, ou seja, jogando o problema para frente, né, para gerar ali uma sensação de que estava tudo ok. Quando a cadeia de pagamento e a cadeia de empréstimo cessa, esses países não têm mais de onde recorrer, não tem mais para quem pedir dinheiro emprestado e não tem mais como mascarar a conta pública. E aí vem à tona toda a crise desses países mais frágeis, né, da Europa. Entre eles Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, nesse primeiro momento. São os que vão estar, de alguma forma, no epicentro da crise. E são países ligados aí à zona do euro. Então, a crise desses países, a crise desses estados, né, em função dos seus descompassos de contas públicas, vai afetar diretamente o euro. Vai afetar diretamente a zona do euro. Então, a gente pode afirmar sem medo, né, que o impacto da crise americana na Europa foi afetar a zona do euro, né, e afetar esses países, então, esses estados que tinham descompasso de conta pública. Ou seja, se a crise nos Estados Unidos é uma crise do mercado financeiro, né, da cadeia de crédito, a crise na Europa é uma crise dos estados, do descompasso de contas públicas. Claro que está ligado ao mercado financeiro. Claro que são esses estados que não conseguem mais contrair no mercado financeiro empréstimos. Não conseguem mais, eles perdem sua capacidade de endividamento. Tá? Então, claro, também está no mercado financeiro. Mas a diferença dos Estados Unidos é que isso parte do descompasso das contas públicas. Nos Estados Unidos, o governo americano, as contas públicas americanas não tinham nada a ver com a crise. Na Europa, sim. Principalmente nesses países que estão aí no epicentro da crise. E a gente tem o caso grego, né, como o caso mais paradigmático entre todos esses, porque a Grécia, de alguma forma, assombrou a Europa e assombrou o mundo inteiro por mostrar, né, suas contas públicas totalmente desreguladas, né? Inclusive se fala, né, da Grécia que ela devia 1,5 PIB de descompasso de conta pública. A dívida dela era de 1,5 PIB. Ou seja, é como se a Grécia tivesse há 1 ano e meio atrás, né, no seu marco cronológico, já que estava devendo, né, mais de 1 ano e meio de PIB e não tinha mais de onde tirar empréstimos para ir arrolando essa dívida para frente, já que a cadeia de crédito, a cadeia financeira cessou, né? Então, a Grécia tinha dificuldade de sanear, né, as contas públicas, de sanear, de pagar os seus financiamentos, né, e ficou com dificuldade até de refinanciar e de jogar para frente as suas dívidas, já que não conseguia mais contrair crédito no mercado. Inclusive porque a Grécia vai sinalizar para o mercado que é um país, né, que o mercado tinha que desconfiar dele, né? Aumenta o que a gente chama de risco país da Grécia, já que a Grécia mostrou que não tinha condições de pagar suas contas e estava pedindo dinheiro no mercado para sanear suas contas. Esse mesmo mercado que emprestava olha para a Grécia e diz, não, eu corro o risco de emprestar dinheiro para a Grécia, já que a Grécia não vai ter de onde me pagar. Então retroalimenta, né, gera esse ciclo aí de endividamento da Grécia e principalmente da elevação do risco país da Grécia, da desconfiança do mercado. O mercado começa a desconfiar da Grécia, começa a desconfiar da Portugal, começa a desconfiar da Itália, começa a desconfiar da Espanha, porque sabem que esses estados vão ter grande dificuldade, né, vão ter que fazer uma força hercúlea para conseguir pagar as suas dívidas. Então, essa dificuldade que esses estados têm de pagar a dívida faz com que o mercado os abandone, afaste-se deles, dentro da medida do possível, né, óbvio, né,
E isso faz com que essas contas públicas então venham à tona e leve todos os países da zona do euro, né, e mesmo os países da União Europeia, para dentro do buraco junto, né, já que isso afeta o bloco como um todo. Lembrem lá da Inglaterra reclamando, né, os ingleses puto da cara, puto da vida, por que nós temos que pagar as contas da Grécia? Por que nós temos que pagar a conta de Portugal? Por que nós temos que pagar a conta da Espanha? Nossas contas estão tudo certinho, esses caras gastando mais do que podem, mascarando, mentindo, né, as suas contas e pegando dinheiro no mercado. Né? A gente tem uma postura como a da Alemanha, e a Alemanha diz, não adianta a gente ficar brigando, nós temos que tentar salvar esses países, porque se a gente não salvar esses países, o próprio euro, a própria União Europeia vai abaixo. Né? E lembrando que dentro da União Europeia existe uma coisa chamada fundo de resgate, que era um dinheiro que era previsto para alguma dificuldade financeira de algum país, que esses países poderiam então usar esse fundo de resgate. O problema é que esses países, né, só a Grécia, precisaria de 3 vezes o valor do fundo de resgate, né, para começar a resolver o seu problema. E ainda tinha Portugal, Itália, Irlanda, Espanha, né, e afetou a França, foi afetando todos os países, né, gradativamente todos os países da União Europeia. Então, claro, o fundo de resgate não daria conta de sanear esse buraco, né? Então, o problema na Grécia está que a Grécia tinha uma elevada evasão fiscal, ou seja, a dificuldade do Estado de manter um fiscalismo rígido, né? Ou seja, muitos gastos do Estado, muita elevação de gastos do Estado e pouca receita. Né? O Estado não consegue fiscalizar, tem receitas que se evadem, né? O fiscalismo se evade. Né? Endividamento externo, porque já que a Grécia não conseguia ajustar suas contas, pedia dinheiro emprestado para as outras instituições financeiras, para bancos, para países, e ia se endividando por tudo quanto era lado. Né? E isso gera então essa desconfiança do mercado, eleva o risco do país. Bem, o que os países da União Europeia pressionaram a Grécia? Pressionaram a Grécia então que ela tinha que tomar medidas de austeridade, medidas de controle de gastos, enxugar suas contas, tornar suas contas mais baixas, né? Reduzir o nível de gasto do Estado. E isso, né, fez com que então o Estado grego tivesse que tomar medidas extremamente impopulares, como por exemplo, ter que aumentar o imposto. Né? Ele precisa cobrar mais impostos para tentar arrecadar mais. É óbvio, né, pessoal, que quem paga a conta vai ser a população. Né? A crise de má gerência de administração do Estado, o Estado não sabendo administrar suas contas públicas, quem paga a conta é a população. Então, se pressionou a população, foi pressionada a população grega a pagar mais impostos para tentar, né, de alguma forma, fechar esses buracos, tentar fechar, né, esse escoamento do dinheiro público da Grécia e principalmente para tentar fazer com que a Grécia mantivesse alguma capacidade no mercado de conseguir contrair empréstimos, né, e financiamentos. Né? Então não existe política pública sem financiamento. Os países têm que pedir empréstimos, têm que financiar, né? Porque senão eles mesmos não conseguem se manter. Então, a Grécia vai para uma série de medidas de austeridade, contenção de impostos, contenção de gastos públicos, e a economia grega claramente vai entrar em recessão. Ou seja, a produção na Grécia cai, né? O próprio turismo na Grécia, num primeiro momento, vai ser afetado, né? Apesar de que, de alguma forma, até acabou tirando, depois das manifestações, né? Que essas medidas impopulares geraram greves, geraram manifestações, quebra-quebra na Grécia, tentaram derrubar e conseguiram, né? O primeiro-ministro Papandreou renunciou, né? Então isso fez com que até o turismo fosse afetado, que é uma das principais receitas, né, aí da Grécia. Então a Grécia entrou num buraco, né, muito grande. Lembrando que também isso aconteceu na Itália, Caio Berlusconi na Itália, né? Isso expôs então esse euro, né, essa moeda, uma vulnerabilidade que até então ela não mostrava. O euro parecia uma moeda super sólida, super, né, e mostra uma certa vulnerabilidade, já que esse descompasso, né, essa falta de mecanismos de controle das contas públicas dos países associados fez com que levasse todo o bloco, né, conjunto para o buraco, né, e a Alemanha tendo que aí sapatear para conseguir dinheiro dos outros membros e para tentar aumentar o fundo de resgate, aumentar os valores do fundo de resgate para ir, né, injetando dinheiro na economia grega, na economia portuguesa, menos, né, na economia espanhola, para tentar mover essas economias e não quebrar o euro. Né? Então, esse fundo de resgate, né, ele tem um papel importante porque é ele que vai, de alguma forma, salvaguardando, né, esses países. De alguma forma, esses países estão colocando dinheiro na economia grega
para a Grécia pagar, perder de vista. Ou seja, na verdade estão empurrando, né, o problema grego um pouco mais para frente. Qual é a ideia dos caras? Tentar aumentar a liquidez bancária na Grécia. Tentar injetar dinheiro na economia grega para tentar mover a economia, né, para gerar cadeia de pagamentos, né, e etc. Inclusive, isso gerou alto desemprego na Grécia, né, funcionários públicos tiveram seus salários cortados ao meio, né, eles aceitaram, né, os funcionários públicos na Grécia aceitaram cortar o salário ao meio, porque foi a forma de não ficar desempregado. Então, a Grécia passa ainda hoje, né, já passado aí 7 anos, né, da crise, a Grécia ainda passa por grandes dificuldades financeiras. Hoje a Espanha tem uma taxa de desemprego aí em torno de 24%, 25%. Né? Ou seja, a gente pode afirmar que cada um entre 4 espanhóis está desempregado. Né? A Portugal deu uma controlada nas suas taxas de desemprego, mas tem taxas de desemprego ainda elevadas, na casa de 16%, 18%, 20%. Né? Esses países ainda estão se recuperando desse baque, né? A economia espanhola sofre, né? Agora eles estão se recuperando um pouco mais. A economia portuguesa sofre ainda essas restrições, porque não consegue investidores, não consegue atrair investimento, não consegue mobilizar sua indústria, não consegue gerar emprego, não consegue fazer a roda, né, da economia girar em função, né, dessas desconfianças geradas. Né? Então, o que ficou desses países, como Grécia, Portugal e Espanha, são esse elevado gastos públicos, né, gastos públicos acima da capacidade de pagamento, um alto endividamento no mercado, inclusive no mercado financeiro, né, pedindo empréstimo para os bancos, né, a fim de arrolar suas dívidas, né, para o futuro, pega o dinheiro emprestado, bota hoje, tapa o furo né, do caixa, mas está jogando a dívida para frente. Só para você ter uma ideia, como eu disse, a dívida pública da Grécia era de 350 bilhões de euros. Ou seja, eles tinham um rombo, estavam negativos nas contas, 350 bilhões de euros, né? Que se falava em equivalente a 165% do PIB. Né? Hoje esse descompasso já é menor, em função dos investimentos que os países fizeram e da tentativa de recuperação da economia grega, mas a economia grega ainda está correndo atrás, né? Tentando recuperar, né, as suas contas. Lembrando que a zona do euro estabelecia como limite de endividamento 60%. Ou seja, o cara poderia comprometer no máximo 60% do PIB dele. Né? A Grécia passou 165% do PIB. Ou seja, a Grécia, né, foi irresponsável, né, e ultrapassou todos os limites. A gente pode dizer o mesmo de Portugal, de Espanha. Claro, Portugal não é uma questão de irresponsabilidade, é dificuldade mesmo, os entraves da economia portuguesa que não conseguem, né, não conseguem dinamizar o seu setor produtivo, o seu setor industrial. Né? A gente tem a economia espanhola, né, que estava endividada também com essas dívidas públicas em função das questões sociais, dos gastos sociais, elevados gastos sociais. Né? Então, a Espanha com grande dificuldade também de pagar as suas contas, também uma economia emperrada. Estou falando mais desses países que são aí os principais, né, foram o epicentro da crise. Então, uma coisa interessante da gente fazer, e que é importante para as provas, é a gente conseguir diferenciar, né, comparando a crise econômica americana com a crise europeia. Claro que uma é desdobramento da outra, né? Isso vocês não podem perder de vista. A crise europeia ela é um desdobramento dessa crise global inaugurada pelos Estados Unidos em 2008. A gente até pode dizer que, de alguma forma, a crise brasileira hoje, em 2015, ainda é uma repercussão dessa crise global. Só que a gente chegou um pouco depois, né? Estamos chegando um pouco depois no epicentro da crise. Ou seja, a crise que primeiro afetou os países desenvolvidos, né, a Europa e os Estados Unidos, agora está afetando já os países emergentes. Né? A Rússia aí está com crescimento negativo, o Brasil está com crescimento pífio, né? A China, né, claro, não está crescendo, cresce muito, né? Cresce aí na casa de 6,5%, né? Mas a China estava crescendo 2 dígitos, crescendo 11%, crescendo 12%. Né? A China, quando estava crescendo mal, estava crescendo 9,5%, e agora a China está crescendo 6,5%. Ou seja, para a China é ruim, para a economia chinesa ela está abaixo das suas expectativas. Claro, o Brasil está crescendo 0,27%, né? A gente não pode comparar o crescimento do Brasil com o crescimento da China, óbvio. Mas a China, em relação a ela mesma, passa por uma dificuldade, né, no seu crescimento. Mesmo a Índia, a África do Sul, pegando aí só os BRICS, né, os BRICS estão passando por uma dificuldade, os países emergentes estão passando por dificuldade, porque agora a economia americana de alguma forma se recupera, está crescendo aí na casa de 2,5%, 2,8%, 2,4%, né? Os países europeus
estão começando uma marcha lenta de recuperação, e isso fez então com que as economias dos emergentes ficassem pressionadas. Então a crise veio, né, para o lado dos emergentes. Então, comparando, né, a crise americana com a crise europeia, o que a gente poderia dizer? Olha, a crise americana, como eu já disse, é uma crise de crédito ligada à perda de liquidez do sistema bancário, né, e tem origem lá na construção civil. A crise europeia ela também é uma crise de crédito, também ligada à perda de liquidez do sistema bancário, né, mais geral, mas que enfraqueceu o euro, enfraqueceu a moeda, e tem como origem descompasso nas contas públicas, ou seja, os países irresponsáveis que, né, maquiavam suas contas públicas para contrair mais empréstimos. Então, se a origem da crise aqui está nas contas públicas, na crise dos Estados Unidos a origem da crise está no mercado imobiliário. De qualquer forma, o resto é igual, é crise de crédito ligada à perda de liquidez do sistema financeiro. Bem, então alguns desdobramentos aí da crise, né, em outros países, ou seja, a crise financeira também teve desdobramentos para além do campo econômico, afetando o campo social, afetando o campo político. Por exemplo, na França, né, teve lá um plano econômico que prevê o corte de mais de 30 bilhões de euros em impostos. Né? O governo François Hollande, então, o atual presidente francês, né, acumulou impopularidade, né, escândalos pessoais, acusado, né, de uma série de coisas, em função também dessas crises econômicas. Ou seja, ele teve que tomar medidas impopulares, né, cortando benefícios sociais, né, ao mesmo tempo que ele prevê alguns cortes em impostos, ele corta alguns benefícios sociais como forma de ajustar as contas na França. Né? Por exemplo, mesmo lá no Reino Unido, a gente teve a questão, por exemplo, do separatismo escocês. Né? Por que a Escócia pediu para se separar do Reino Unido? Bem, entre outras coisas, porque ela se viu prejudicada dentro do Reino Unido nas suas relações econômicas e financeiras. É claro, é um claro desdobramento da crise econômica. Né? Então, a crise econômica movimentou movimentos separatistas, tanto na Escócia quanto na Catalunha, né? Que já tem aí um processo histórico mais sólido, né? Mais antigo, mas que a crise econômica, de novo, traz essas identidades regionais, traz essas identidades separatistas, arrefece essas manifestações, esses movimentos contra os governos, já que a culpa, no caso europeu, parece estar nos governos, né? E fazem então com que os movimentos se organizem, né, exatamente pedindo né, as medidas impopulares, contra as medidas de saneamento público, de saneamento das contas públicas. Né? Ou seja, os governos precisam controlar as contas e, claro, a população não quer a perda de benefícios. Então fica esse dilema entre a perda de benefícios e o controle aí dos gastos públicos. Lembrando que em setembro de 2014, né, teve esse referendo lá no Reino Unido, né, pela separação da Escócia. O primeiro-ministro inglês pediu para a população votar contra e a população rejeitou o separatismo. 55,3% da população do Reino Unido votou contra o separatismo da Escócia. Claro, a Escócia queria maior autonomia, né, encabeçada pelo primeiro-ministro escocês, o Alex Salmond, né, com a ideia de que isso ela poderia controlar melhor suas contas e ficaria menos dependente dessas relações com a Europa e com esses países que não controlam as contas públicas. Lembrando, por exemplo, que na Espanha está aí toda hora se falando, né, da possibilidade de um plebiscito, né, e teve até né, aí já alguns plebiscitos para o separatismo catalão. É claro que os espanhóis não aprovam o separatismo. Os catalães, né, aprovam o seu separatismo, mas os espanhóis vão contra esse separatismo catalão. A gente tem também os movimentos dos indignados na Espanha. Né, são os movimentos populares ligados depois do 15M, né, o 15 de março, contra a crise econômica, contra os governos ligados aí a casos de corrupção que começam então a aparecer nesses governos em função da própria crise econômica. Ou seja, esse descompasso de contas públicas mostra também uma ingerência do Estado, mostra a corrupção como um canal, né, que escoa boa parte das contas públicas, né? E principalmente esses movimentos tanto indignados contra o 15M, contra o elevado desemprego, contra as medidas de austeridade. Ou seja, a população vai contra as medidas de austeridade, contra as medidas populares, mas são medidas necessárias para controlar os gastos. Só que esses gastos foram irresponsáveis por parte dos governos. Então, isso joga esses movimentos populares contra esses governos que tiveram posturas
irresponsáveis e que também aparecem casos de corrupção, casos de mal gerência de recursos públicos e etc. Então, a crise econômica também gerou alguns, vamos dizer assim, desdobramentos no campo social, né? Inclusive, de alguma forma, regimentando esses movimentos sociais, como movimentos indignados, como o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, né? Exatamente contra a crise econômica, ou como o 15M, né? E essas jornadas aí do 15M, que agora todo dia 15 de março a gente tem esses protestos, etc., né? Em função muito também desse cenário de crise econômico mais geral que a gente vive. Bem, ainda dentro dessas repercussões da crise, a gente pode pegar as discussões, por exemplo, do BRICS, né? Do bloco dos BRICS em Davos, e a questão de Davos, né? As últimas reuniões de Davos. Né? Porque exatamente os BRICS, né? Que são os blocos dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mostram que essas economias estão desacelerando, que elas não estão mais tão pujantes, tão fortes, né? Lembrem lá daquela capa da Times, né? Do Brasil decolando, e depois era o Cristo Redentor voando, dizendo que o Brasil passava por um grande momento econômico, e a capa seguinte, o Cristo caindo, né? Mostrando que a economia brasileira vinha, então, né, num processo de desaceleração, apesar de que o governo negou, muitos economistas negaram, né? Agora aceitam, né, que o Brasil passa por um processo recessivo, passa por um processo de desaceleração, que de alguma forma diz respeito, afeta os países emergentes, já que a recuperação da economia dos Estados Unidos e da Europa vai de alguma forma a reboque, né, da crise nos países em desenvolvimento. E aí os BRICS, né, entram então nesse epicentro, né, mais tardio da crise, de alguma forma a Rússia lá com crescimento negativo, o Brasil com crescimento ridículo, baixo, né, a China passando por dificuldades, né, de retração do seu crescimento, mesmo com um crescimento ainda avassalador, né? E de alguma forma mostram que os especialistas estão chamando de Fragile Five, ou seja, os 5 países mais frágeis, né, dos emergentes, que é Turquia, Brasil, Índia, África do Sul e Indonésia. E ainda dá para botar esses outros parceiros do BRICS, aí, como eu estava dizendo, a própria Rússia e a África do Sul e a China, né? Ou seja, o Fórum de Davos teve essa principal constatação nesse último Fórum de Davos, é que os países emergentes estão frágeis, estão entrando em crise, né? Inclusive foi a estreia da Dilma, né? Buscando investimentos para o Brasil, dizendo, não, o Brasil está muito bem, investidores, vamos lá, vamos investir no Brasil. Claro, ela só podia dizer isso em Davos, ela não podia dizer o contrário. Ela está tentando sinalizar para o mercado que está tudo bem, para esses investidores primeiro, para não elevar o risco do país do Brasil, para esses investidores não desconfiarem da economia brasileira. Então as pessoas, mas a presidente mentiu. Claro, ela só podia mentir, porque ela não pode dizer que a economia está quebrando, que a economia vai mal, porque senão afasta os investidores, afasta os investimentos, né? E faz então com que o ciclo de crise, né, se agrave no país. Então, é claro, ela vai para esses fóruns para dizer que o Brasil está bem, que isso é campanha da oposição, que é alarmismo, que é o caramba. É óbvio, ela quer trazer os investimentos, ela não quer afastar os investidores, ela não quer que essa desconfiança do mercado aumente com relação ao Brasil. Claro que a gente está vendo o contrário, o mercado está super desconfiado da economia brasileira, né? É o aumento da onda inflacionária, é a redução do crédito, então tudo isso faz com que o investidor se afaste do Brasil, porque o Brasil vai se tornando um país cada vez, né, com contas mais difíceis de serem administradas e também com um cenário de grande imprevisibilidade da economia. Imprevisibilidade é uma coisa que afasta o investidor. O investidor não quer um cenário imprevisível, ele quer um cenário super previsível, que ele sabe quanto ele vai botar e ele sabe quanto ele vai ganhar. Claro que ele tem que ganhar, o investidor não quer perder, né? Então é óbvio que a estreia da Dilma em Davos foi nesse sentido, negou a crise do BRICS, negou a crise no Brasil, disse que está tudo bem, que está tudo certo. Por quê? Para tentar atrair, então, esses investimentos. A gente segue essa discussão, essas conversas aí sobre economia num próximo vídeo. Valeu!